A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui agora para iniciar o nosso novo módulo de estudos, de formação, visando a formação de pregadores católicos, né? Então a gente precisa ter também essa visão em relação ao nosso chamado. Então nós vamos falar do querigma e da catequese nessa aula de hoje, como dois passos dentro desse grande processo de evangelização, né? Então nós vamos entender o que é o querigma, nós vamos entender o que é a catequese e nós vamos focar, né, muito mais na questão do querigma, que é o primeiro anúncio, o anúncio fundamental da pessoa de Jesus Cristo para gerar a fé nos corações e uma experiência pessoal que possa transformar de fato a vida das pessoas. Então, esse mandato de evangelizar, ele surge ali no final do Evangelho de São Marcos, né? Quando Jesus, antes de se ascender aos céus, reúne os seus 12 apóstolos, os seus discípulos, ele dá uma ordem, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra Evangelho significa boa nova, né? Uma boa notícia. E a boa notícia é essa: Jesus é a boa notícia. Jesus vivo, Jesus vivendo a sua paixão, portanto morto, mas acima de tudo ressuscitado. Jesus com a sua vida, Jesus como o Messias, Jesus como o Senhor, Jesus como o Salvador. E este mandato, este ide e anunciai, esse ide e pregai, esse ide e fazei discípulos, esse mandato, essa ordem ainda está em pleno vigor. E a cada um dos batizados, né, aqueles que formam pelo sacramento do batismo o corpo místico de Cristo, né, é endereçada essa ordem, é endereçado este mandato. Ou seja, enquanto ainda existir alguém na face da terra que não teve a experiência ou a oportunidade de ter uma experiência pessoal com a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, né, este anúncio, esta pregação, este mandato missionário ainda estará em pleno vigor até Jesus voltar, né? Então veja, dentro desse grande processo de evangelização, que em primeiro lugar é da igreja, né, e nós também o assumimos enquanto membros do corpo de Cristo, ou seja, membros desta mesma igreja, né, para alguns ele tem um caráter mais específico, né? Então veja, se todo batizado é chamado a evangelizar, alguns dentre estes batizados, membros do corpo de Cristo, são chamados a um ministério de pregação. Todos nós podemos pregar, todos nós podemos evangelizar, mas alguns têm um chamado mais específico, mais particular, não é isso? E esse chamado mais específico, mais particular, né, que Deus vai gerando dentro do coração de alguns homens e mulheres escolhidos por Ele, vai e pode e deve configurar-se um ministério, tá? O ministério, claro, tendo por base o próprio carisma da pregação, que nós veremos mais posteriormente nas próximas aulas, tá? Então, todas as vezes em que falarmos de ministério, supõe-se que por base, né, tenha-se um carisma de pregação. Então, todo ministério é sustentado por um carisma específico. O ministério de pregação, portanto, é sustentado pelo carisma da pregação. Mas mesmo aqueles alunos, né, que entraram no curso para até mesmo discernir o seu chamado em relação à evangelização, mesmo aqueles que não têm um chamado específico ao ministério da pregação, a se dedicar quase que integralmente, mais profundamente ao ministério da pregação, também de diversas maneiras podem contribuir com a evangelização, né, com o seu testemunho de vida e com o envolvimento em outras pastorais, em outros apostolados que a igreja, né, nos oferece. A messe é grande, os operários são poucos, então tem lugar para todo mundo, né? Então, para falar de evangelização, nós precisamos olhar a evangelização, que é, né, o anúncio do Evangelho, que é o anúncio da Boa Nova, e a Boa Nova é Jesus, né? Dentro desses três aspectos,
que a igreja nos apresenta em relação a Jesus. Jesus, então, como rei, né, o rei do universo, aquele que vai submeter, né, todas as coisas ao Pai, aquele que veio para reinar com justiça. Então, Jesus rei, Jesus sacerdote, né, aquele que oferece o sacrifício, né, ele é vítima e ao mesmo tempo sacerdote na cruz do Calvário. Então, Jesus que é o sacerdote, mas Jesus também o profeta do Pai, né, aquele que anuncia no poder do Espírito Santo e nos revela o Pai. Então, a evangelização precisa apresentar Jesus como rei, Jesus como sacerdote e Jesus como profeta. E aqui então nós falamos da evangelização régia, da evangelização sacerdotal e da evangelização profética, tá? Nós vamos nos deter um pouco mais na questão da evangelização profética. Para quem conhece o José Prado Flores, um grande, né, pregador de nível internacional, eu vou me basear nessa primeira aula mais nesse livro dele, tá? Embora, né, são 20 anos aí estudando o Ministério de Pregação, dando formação para pregadores, eu vou me basear, vou ficar na moda antiga aqui, no básico, para esta primeira aula que vai ser fundamental para compreendermos os outros temas que serão trabalhados durante o nosso mini curso, tá? Então, as diversas fases da evangelização. A evangelização é ampla e complexa. Contém vários elementos que convém distinguir, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos entender como a evangelização toda a atividade, tanto de Jesus quanto da sua igreja, né? Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus, então, envia a igreja. Cada ação eclesial é a evangelização que proclama, é a evangelização que celebra, é a evangelização que vive o mistério da salvação. Então, um modo mais sistemático de dividir o trabalho evangelizador da igreja, e portanto o nosso trabalho também de evangelização, é pontuarmos o que é evangelização num sentido geral e o que é a evangelização profética. Então, em primeiro lugar, nós temos a evangelização profética, que é a palavra proclamada, né? Esse profetismo, né, no anúncio da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, né, de tudo aquilo que Deus revelou de si mesmo. Então, é o anúncio verbal da Boa Nova. Então, esta é a evangelização profética. A evangelização sacerdotal seria a palavra celebrada, né? É aquilo que a gente vê durante a Santa Missa, durante a liturgia. É o anúncio, né, como memorial da obra de salvação. Então, a liturgia é a evangelização sacerdotal, é a palavra sendo celebrada, né? Tanto que na missa nós temos os ritos iniciais, e aí nós temos então primeiro a liturgia da palavra, e só num segundo momento nós temos a liturgia eucarística, né? Então nós temos primeiro o pão da palavra, depois o pão da Eucaristia. E em terceiro lugar, então, a palavra vivida, né? A evangelização régia. Esta palavra vivida que visa instaurar o reino de Deus no mundo. Então veja, a evangelização tem estas características, né? Apresentar ao mundo Jesus como rei, sacerdote e profeta dentro desse mesmo mundo. Então, o querigma e a catequese estão dentro da evangelização profética. Veja, nós vamos trabalhar mais essa questão da evangelização profética, que é essa evangelização verbal, esse anúncio verbal da palavra, portanto, a pregação da palavra. Dentro da evangelização profética, então, nós temos esses dois passos. O primeiro, que é o querigma, e o segundo, que é a catequese. O querigma é o primeiro anúncio da mensagem cristã, né? E a catequese seria depois esse ensino sistemático, progressivo da fé, né? Onde nós apresentamos as razões da nossa fé. Entre querigma e catequese existem profundas relações, mas ao mesmo tempo existem também diferenças lógicas que convém indicar para que possamos distinguir, tá? Então tratam-se de dois passos consecutivos, né? O querigma e depois a catequese, que se exigem mutuamente, né? Um está ligado ao outro. No entanto, o querigma antecede sempre a catequese, tá? Vale a pena anotar isso. O querigma é aquilo que precisa vir primeiro, ou seja, aquele anúncio que gera a experiência pessoal com Jesus, para depois
entendermos aí todas as características dessa experiência. Então eu vou apresentar para vocês no grupo depois essa imagem aqui, ó, esse quadro ou esse organograma que faz aí um paralelo, tá? Do querigma e da catequese em 2 colunas, e a gente vai entender melhor um pouco mais isso. Então, por exemplo, querigma, né? Qual a etimologia da palavra, a origem da palavra? A palavra grega, querigma ou querigma, significa proclamar, gritar, né? Anunciar com voz forte. O que significa catequese? A catequese vem também de uma palavra grega, mas que significa guardar, reter, né? É um conhecimento que precisa ser guardado, retido, ruminado, né? Compreendido, mas com a razão. Qual o objetivo do querigma? Gerar este novo nascimento. Lembra João capítulo 3? Quando Jesus conversa com Nicodemos, que era mestre dentro ali do colégio judaico, né? Mas Jesus vai dizer para ele, olha, Nicodemos, não importa tanto ser mestre em Jerusalém, né? Mas necessário vos é nascer de novo. Essa experiência do nascer de novo, né? Ela vem desse encontro pessoal com Jesus. Então, ter vida e vida nova. Qual o objetivo da catequese? Crescer, né? Se no ciclo biológico natural o homem nasce, cresce, reproduz e morre, na vida espiritual também é uma experiência semelhante. Você precisa nascer para esta vida espiritual, para essa vida da graça, mas você precisa depois se desenvolver, ou seja, crescer também na graça. E esse crescer em Cristo é dado pela catequese, né? Pelo ensino da doutrina, das normas, das leis da igreja. Então é não somente ter vida, mas agora ter vida em abundância. No querigma eu tenho a experiência do novo nascimento, dessa experiência regeneradora, transformadora, impactante com Jesus, e agora na catequese eu tenho essa experiência da vida em abundância, né? E passo a crescer na graça. Qual é o método do querigma? É o anúncio, é a proclamação de Jesus como uma boa notícia, que se dirige principalmente à vontade, né? Ou seja, para trabalhar de tal modo que incline, que atraia a nossa vontade para aderir Jesus de uma forma pessoal. Então, o método se dá através do nosso testemunho pessoal. Então, supõe-se que o evangelizador primeiro tenha feito a sua experiência pessoal com Jesus para depois anunciá-lo, né, como um transbordamento dessa mesma experiência. E a catequese? A catequese é um ensinamento mais ordenado, progressivo. Dirige-se principalmente ao intelecto, né, ao entendimento, à inteligência. Então, necessita de uma compreensão. É a fé de toda a igreja, né? Essa é a catequese. Qual é o agente da evangelização no caso do anúncio do querigma? É o evangelizador, né? Ou o pregador, que precisa ser um testemunho ou uma testemunha cheia do Espírito Santo. E qual é o agente da catequese? O catequista, né? É aquele mestre cheio do Espírito Santo. Agora não é mais um pregador, simplesmente um evangelizador, mas alguém que tem o dom de ensinar, né? O mestre cheio do Espírito Santo também. O ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade fundamental, tanto para o pregador, o evangelizador querigmático, também para o catequista, o mestre, aquele que ensina. Quais as metas do querigma, né? O que o querigma visa atingir quando anunciado? O encontro pessoal com Jesus pela fé e pela conversão. Ou seja, a meta é a proclamação de Jesus como Senhor e Salvador pessoal. E na catequese? Na catequese a meta é o encontro com o corpo de Cristo. Se no querigma eu faço a experiência do Cristo, né, do mesmo Jesus vivo e ressuscitado, na catequese agora eu me encontro com o seu corpo, que é a igreja, né, a comunidade, a santidade do povo de Deus. Ou seja, é uma experiência mais comunitária. O querigma gera uma experiência mais pessoal. A catequese gera uma experiência mais comunitária, enquanto nos insere na igreja, no corpo místico de Cristo. Qual é a resposta que normalmente se obtém diante de um anúncio querigmático poderoso, direto, né, da pessoa de Jesus, né, através dos pontos do querigma? É uma resposta pessoal, né? É direta ao coração da pessoa. Então,
Jesus como meu Salvador, Jesus como meu Senhor, Jesus como meu Messias, né? O enviado do Pai. E qual é a resposta que se obtém diante do anúncio catequético, né? Do ensino da doutrina? É uma resposta mais comunitária. Jesus como nosso, agora não é só meu, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Messias. Qual é o tempo do querigma, né? Em que tempo acontece? Em que tempo eu preciso experimentar isso? Agora, no hoje, né? Esse anúncio, esse impacto acontece agora. É uma experiência instantânea, uma experiência atual. E a catequese? A catequese é o a partir de agora. Então eu fiz primeiro essa experiência, né? Hoje eu experimentei a graça, hoje eu entreguei a minha vida a Jesus, agora na catequese eu vou aprender aí os seus mandamentos, né? Toda uma lei moral, as doutrinas e os dogmas da igreja. Então é uma experiência agora habitual. Se o querigma gera uma experiência atual, a catequese gera uma experiência habitual, né? Vai gerando em nós hábitos virtuosos, né? E que vão realmente fazendo a gente parecer mais com aquele que nós experimentamos. Se o querigma gera essa primeira conversão, esse primeiro impacto, essa primeira adesão, essa experiência pessoal com Jesus, ela gera em nós a fé e a conversão. E essa primeira conversão, mediante a experiência da fé, que vem pelo ouvir, né, o anúncio da Boa Nova, ela, podemos dizer assim de maneira mais superficial, ela nos tira do mundo. E a catequese vai trabalhando em nós posteriormente, então, para ir tirando o mundo de dentro de nós, os maus hábitos, os vícios, né, os pecados, as manias, o jeito do mundo que ainda tenta aparecer, né, se manifestar em nós. Então, se o querigma é a forte balada do sino, a catequese é o eco desta mesma badalada. Veja, é uma continuação, né, estendendo-se no tempo e no espaço. Então, todo sino tem um tom, e o seu eco está sempre neste mesmo tom, né? A catequese, portanto, prolonga o anúncio querigmático. É uma continuação, né? Só que já não visa mais essa experiência pessoal com Jesus, porque deduz que a gente já teve essa experiência. Então, na catequese vai se trabalhar a partir dessa experiência. Então, não é meramente uma fria doutrina ou mero ensinamentos teóricos, mas é a extensão e a plenitude da nova vida trazida por Jesus mediante o anúncio querigmático. Então, a vida nos é dada graças à fé, com que respondemos ao anúncio querigmático, mas a vida em abundância, ela chega à sua plenitude, né, através da catequese vivida na fé. Então é por isso que a linha que separa querigma e catequese, ela é pontilhada e não contínua, né? Ela é muito tênue, né? Muitas vezes uma coisa esbarra na outra. Por quê? Eu costumo dizer que o bom pregador a boa pregação é aquela que acontece de tal modo que o pregador prega ensinando e ensina pregando ao mesmo tempo, né? Tem pregadores que têm esse dom. Não que o anúncio querigmático vise um ensinamento doutrinal, mas sempre traz algum ensinamento também, né? Inevitavelmente. Então a boa pregação e o bom pregador é aquele que prega ensinando e ensina pregando, né? Então enquanto ele prega, ele também acaba dando ensinamento, tá? Então, por que é bom fazer essa distinção no início de um curso de pregação? Porque às vezes se você escolhe errado, né, o tipo de anúncio que você vai apresentar ao público ao qual, né, você foi enviado para anunciar, isso pode gerar aí o bom êxito ou mesmo o fracasso do seu ministério e da sua evangelização. Se você foi chamado, se te deram um tema catequético, né, para falar a um público que ainda não teve uma experiência com Jesus, um retiro, por exemplo, de conversão, um encontro de primeiro anúncio, e você escolhe um tema catequético, você vai perder a oportunidade, né? Não vai atingir o objetivo. Da mesma forma, se você foi
pregar para um grupo de pessoas aí que já caminha, né, na igreja, uma formação, um encontro de formação, né, e você escolhe um tema simplesmente querigmático, ou seja, de primeiro anúncio da pessoa de Jesus, né, mas que não leva a um ensinamento, que não apresenta uma doutrina sólida, as pessoas também não vão entender, porque vai ficar para elas, vai ser água com açúcar, né? Porque deduz-se que elas já fizeram esta primeira experiência e, portanto, estão num encontro de formação para receberem um conteúdo mais catequético. Então, é preciso um certo discernimento e, claro, a própria experiência também vai nos ajudando quando formos, assim, desenvolver ou preparar a nossa pregação, né? Então, às vezes, pelo próprio tema que vão te dar, se te derem um tema para pregar, você consegue aí, na sua oração pessoal, no seu discernimento, distinguir para que lado o Espírito Santo está te levando, né? E ele vai dizer, olha, para esse público é preciso um anúncio mais catequético, para este outro público é um anúncio mais querigmático, porque tem muita gente ali que ainda não é de caminhada, que ainda não fez uma experiência, uma conversão real mesmo à pessoa de Jesus. Então, tem uma passagem bíblica aqui também, muito interessante, né, para introduzirmos aí a nossa primeira aula sobre o ministério de pregação e a formação de pregadores, é Romanos capítulo 10, tá? Pega aí a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, vamos pegar do versículo 14, tá? Para a gente entender um pouco mais a nossa responsabilidade enquanto batizados, né, dentro desse processo de evangelizar o mundo. Porém, como invocarão aquele quem não tem fé? Né? Como invocarão aquele em quem não tem fé? Veja bem. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. E é o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação. Veja, a fé nasce a partir, né, da escuta, do contato com a pregação, do anúncio da palavra de Deus. A fé provém da pregação e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo, né, da palavra de Deus. Essa palavra que pode ser, dentro da tradição, encontrada na tradição da igreja, né, essa palavra que foi transmitida via oral pelos apóstolos, e também essa palavra que foi escrita, uma parte dela que está contida na Bíblia, né? Então, a Bíblia contém também uma parte da palavra de Deus, não a totalidade, mas na Bíblia nós temos a palavra de Deus. Na tradição, né, dos apóstolos, em tudo aquilo que eles deixaram também, mediante a transmissão oral da fé e a própria pregação da palavra, nós temos também uma outra parte da palavra de Deus. Então, veja bem. Versículo 18. Pergunto agora, acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz e até os confins do mundo foram as suas palavras, né? Então, veja, Isaías pergunta, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Essa mesma reação pode acontecer também diante de uma escolha errada do tema, da preparação, daquilo que iremos pregar, daquilo que iremos anunciar, né? Então é preciso muito discernimento na hora de preparar, de levar em consideração para que público eu vou pregar, né? Qual o objetivo, o que eu quero atingir com esta pregação? Quem eu quero atingir com essa pregação? Por que eu quero atingir isto com essa pregação, entende? Tem que se considerar os vários aspectos que envolvem a evangelização para poder, então, preparar a minha pregação. Olha a responsabilidade. A fé vem pela pregação e a pregação se exerce em função da palavra de Deus. Essa palavra que nós temos na tradição da igreja, essa palavra que nós temos também na Sagrada Escritura, na Bíblia, né? Então, veja bem, essa experiência eu vivi num grupo de oração, né? Então, quando eu cheguei a primeira vez num grupo de oração, que eu não acreditava em nada, nunca tinha tido uma experiência com Deus, pelo menos que eu tenha, né, podido assim, perceber,
de maneira que eu pudesse realmente explicitar, não me foi apresentado ali um conjunto de leis, de doutrinas, dizendo você tem que mudar isso, você tem que fazer isso, você tem que largar isso. Não, foi pregado ali o querigma, o amor de Deus, a fé e a conversão, né, mostrando ali a realidade do pecado, o estrago que o pecado faz no mundo, e no final vem uma proposta, se você aceita, se você quer, né, é somente abrir o seu coração e deixar essa palavra, né, tocar o seu coração e gerar a fé dentro de você. Então, essa experiência querigmática que eu tive quando pisei pela primeira vez num grupo de oração, despertou a fé no meu coração. E depois, sim, eu fui enviado à catequese, fui fazer a crisma, fui fazer a primeira comunhão. Algumas pessoas aí conhecem o meu testemunho, né? Se der, eu falo mais pra frente um pouco. Mas foi, primeiro, uma experiência pessoal, né? Se você pega a primeira comunidade cristã, né? Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos ali no tempo de Jesus, a própria experiência do Espírito Santo, né, primeiro foi algo pessoal. Eles experimentaram o Espírito Santo primeiro. Ali no dia de Pentecostes, eles receberam o derramamento do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, eles fizeram a experiência e depois eles foram entender. Então o Espírito Santo foi antes uma experiência para depois ser uma doutrina, um objeto de estudo, né? Então primeiro a experiência, primeiro o querigma, depois a catequese. Se a gente inverte aí, né, essa ordem, realmente nós vamos ter uma evangelização infrutífera, né? Se eu pego uma pessoa que está saindo das drogas agora, que não tem feito, que ainda não fez uma experiência de conversão, que ainda não entregou a vida para Deus, e começa a dizer o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer, começa a impor leis, dogmas, doutrina para ela, eu vou matar ela engasgada, né? Eu vou dar um alimento muito pesado para essa pessoa e não vai fazer sentido, aquilo vai se tornar um peso para ela. Mas se primeiro eu anuncio Jesus vivo, né? O amor de Deus, o pecado, a salvação, a fé, a conversão, o senhorio de Jesus, leva a experiência da cura interior, derramamento do Espírito Santo, vida comunitária, apresento para ele então a igreja, e aí ele sim, ele mesmo com as suas próprias pernas vai buscar esse conhecimento doutrinal. O que aconteceu com São Paulo? Atos capítulo 9. Interessante essa passagem da conversão de Saulo, né, que se torna o grande apóstolo São Paulo. Atos 9 fala exatamente desses dois passos que ele experimenta para se tornar o grande apóstolo dos gentios, né? Atos capítulo 9, vou tentar ler alguns pontos só. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem pregando essa doutrina, né? Esses seguidores do Cristo agora estão sendo perseguidos. E Paulo é o grande perseguidor dos cristãos. Veja bem, durante a viagem para Damasco, estando já perto, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, ele não viu Jesus, né? Ele não viveu com Jesus, ele vem um pouco depois. Mas ele teve uma experiência pessoal com Jesus. E ele ouve Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Saulo perseguia o corpo de Cristo, a igreja, né? Perseguindo a igreja, ele persegue ao próprio Cristo. Então, por que me persegues? Saulo disse, quem és, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem você persegue? Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ao Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta foi fundamental, né? Então, esse querigma, essa experiência pessoal com Jesus, gera dentro de nós essa pergunta, essa indagação, esse questionamento, Senhor, que queres que eu faça? Como se Paulo dissesse assim, eu achava que sabia muito bem o que eu estava fazendo da minha vida até hoje. Agora eu vi que eu não sei de mais nada. Então, Senhor, o que queres que eu faça? E aí o Senhor vai dizer, olha, levanta-te, né? Entra na cidade e aí te será dito o que deves fazer. Ou seja, você vai aprender a ser cristão. Aí vão te catequizar, aí vão te ensinar. Mas primeiro, a experiência já aconteceu. Ele já ouve a voz do Senhor. Ele já aceita, né, aquilo que o Senhor apresenta para ele. Então ele entra na cidade, ele passa a fazer parte da comunidade dos cristãos, a igreja. E agora ali ele é formado, catequizado, de tal modo que ele se torna um dos maiores pregadores, né,
dentro de todo o colégio apostólico, né? Ele, junto com o primeiro Papa, São Pedro, são os maiores pregadores ali, né? Uns para um povo, São Paulo para outro, e assim eles são as grandes colunas da igreja do início do cristianismo, né, meus irmãos? Então é muito interessante essa passagem, porque de repente você passou por essa experiência, né? Eu passei por essa experiência, né? Então supõe-se que nós já tenhamos passado por essa experiência e agora nós temos que levar essa mesma experiência a tantos outros que estão também no caminho da salvação. Então vamos pegar aqui 3 textos da Sagrada Escritura rapidinho, para a gente ver um exemplo de um texto bíblico, né, que é querigmático, um exemplo de texto bíblico mais catequético e um exemplo de texto bíblico misto, que pode ser tanto catequético como querigmático, que contém ali um pouco dos dois, tá? Tanto catequético como querigmático. Pega, por exemplo, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 15. João, capítulo 3, versículo 15. Vamos achar aqui. Eu estou usando a Bíblia da tradução Ave Maria, tá? Mais comum. João 3,15. Para que todo o homem que nele crê tenha a vida eterna. Deixa eu ver se é esse mesmo que está na... Exatamente esse? Isso. João 3,15. A fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na Bíblia da Ave Maria está assim, olha. Para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Ó, veja bem, aqui supõe a necessidade de se crer, né, para obter a vida eterna. Então, esse texto é claramente querigmático, né? Ele apresenta a necessidade da fé para se ter a experiência da salvação. Depois, Colossenses 3, vamos pegar a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Veja que agora é um texto catequético, né? Mulheres, sede submissos aos vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. E aí poderíamos ir adiante, né? Então nós vemos aqui uma orientação pastoral, uma orientação moral, né? Então aqui são apresentadas normas, não é isso? Então é um texto voltado à catequese, à formação, à doutrina moral da igreja, não ao anúncio da fé, do amor de Deus, da conversão, da necessidade de mudar de vida, né? Aqui supõe-se e aqui estamos falando para pessoas que já fizeram a experiência, né? E agora já podem receber certas orientações pastorais, porque agora isso faz sentido para elas, percebe? Aqui já é um texto catequético. Agora vamos pegar um texto misto, né, misturado. Tanto querigmático como catequese. João de novo. Volto no Evangelho de São João. Capítulo 15. Vamos pegar aqui no versículo 9. Só estou dando um exemplo rápido aqui, senão a aula fica muito longa também, tá? João 15, versículo 9. Perseverar no amor de Cristo. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor, né? Veja que aqui ele apresenta o amor, né? A experiência do amor, ele fala do amor do Pai, ou seja, essa mensagem que toca ao coração, que toca nas emoções, nos sentimentos, mas ao mesmo tempo depois ele apresenta também uma regra, uma norma, uma orientação, né? Se guardardes os meus mandamentos, né? Se perseverar no meu amor. Então veja que aqui é um texto misto, é um texto tanto querigmático e catequético ao mesmo tempo, né? Bem interessante. Então, esse último texto, que é querigmático e catequético, ele aponta para esta pregação ideal, aquela que acontece, né? Quando eu prego ensinando e ensino pregando. Eu levo então a pessoa a crer para compreender e na catequese também compreender para crer com qualidade, né? Para crer cada vez mais. Muito interessante essa dinâmica, né?
Então vamos entender agora um pouco do querigma dos apóstolos, como o querigma foi anunciado, como foi o primeiro querigma dos apóstolos, ali a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos pegar daquela passagem pós-Pentecostes ali, logo, né, após Pentecostes. Eu vou ler Atos 1, tá? Atos 2, de 1 a 4, depois Atos 2, a partir do versículo 14, tá? Só para a gente contextualizar. Veja bem, Atos 2, Jesus se ascende aos céus, né? Os discípulos estão ali com a Virgem Maria, aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo, e aí acontece isso na festa de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie como que de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. O versículo 4 então vai dizer: ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo mesmo lhes concedia que falasse. Veja, até aqui os discípulos estavam confusos, meio que perdidos, sem saber o que fazer. Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes, e aí de repente ele se arrepende e recebe as chaves do reino dos céus, né? E aí se torna o primeiro Papa. Nossa Senhora então os reúne no cenáculo de Jerusalém. Tiago e João estavam ali querendo um cargo, né? Um sentar à direita e outro à esquerda de Jesus no céu. Judas tinha morrido suicidado, né? Então ali havia a necessidade da sucessão apostólica. Então Matias depois é escolhido para ficar no lugar de Judas, né? Não havia ainda uma estrutura de igreja ainda. Eles estavam ainda tentando entender. Eles tinham feito a experiência querigmática, agora eles estavam ali diante de uma experiência transformadora. Agora o Espírito é derramado, aqueles que estavam com medo, sem saber o que fazer, desorientados, começam a sair do cenáculo. As portas do cenáculo se abrem, eles vão agora àqueles que estavam lá fora, né? Aqueles mesmo que os perseguia também, né? Os perseguiam. E Pedro, então, agora versículo 14, Pedro agora não tem mais medo, né? Agora cheio do Espírito Santo, Pedro, então, sempre Pedro, né? O primeiro é sempre Pedro, né? O primeiro Papa, né? O anúncio tem que ser do pontífice, né? Então Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhe disse: homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala. Derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. E ele começa a anunciar, né, o querigma. Ele começa a apresentar para aquelas pessoas o querigma. E vale a pena a gente ver alguns pontos desse primeiro anúncio, para que a gente compreenda melhor também como nós devemos anunciar, né? Então vamos lá. Vamos pontuando algumas partes aqui. Versículo 22. Israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, veja, o querigma, em primeiro lugar, ele apresenta Jesus, tal como ele se manifestou. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, havia um desígnio, ele se entregou, ou seja, foi uma ação, foi um gesto do amor de Deus, né? Vós o matastes, olha, agora é Jesus morto, né? Vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, agora é Jesus ressuscitado, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele, diz Davi, eu via sempre o Senhor perto de mim. Né? E aí continua, versículo 29. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza, do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro ainda está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. Né? Jesus é filho de Davi, é descendente de Davi também, né? Segundo a humanidade dele. Né? Então é, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras.
Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo. Veja agora o Espírito Santo, a proposta do Espírito, né? A provocação para que aquelas pessoas desejassem também receber esse mesmo Espírito Santo. Veja, o Senhor, né, derramou como vós vedes e ouvis, pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia o próprio Davi diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos pelos cabelos dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, agora é Pedro falando, né? Portanto, com a maior certeza, que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo, né? E termina apresentando o senhorio de Jesus, a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que acontece imediatamente quando anuncia-se pelo poder do Espírito, né? Com a ousadia do Espírito Santo, o querigma, quando se apresenta Jesus com todas as suas características e todas as suas consequências. Versículo 37. Ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? E Pedro, então, aí é a grande sacada, né? Pedro, então, lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, né? E aí ele já apresenta agora os sacramentos, né? Veja, depois da experiência vem a indagação. O que devemos fazer? Arrependei-vos, né? A fé despertou neles essa graça do arrependimento. Então, agora pelo arrependimento vem a conversão, né? A fé e a conversão como dois passos em direção a Deus. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que de longe ouvirem o apelo, ou seja, ouvirem a palavra, a pregação, o chamado de nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa, né? Ou seja, abandonem o mundo. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Como a gente sabe que naquele dia, naquela festa de Pentecostes, haviam pessoas de todas as regiões ali em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, tínhamos também ali mulheres e crianças que com certeza também receberam o anúncio da palavra, né? A gente sabe que naquele tempo o censo não contabilizava mulheres e crianças, tá? Então foi mais ou menos 3.000 homens ali. Se a gente coloca mais uma mulher e uma criança para cada um ali, a gente vai elevar muito mais esse número desses 3.000 que foram impactados pelo anúncio querigmático da palavra de Deus que São Pedro realiza agora no poder do Espírito Santo, né? Veja, se a gente trabalha, estuda com mais calma, pega esse texto depois, faz um estudo e vai pincelando aí dentro dele os pontos fundamentais, né, que São Pedro apresenta dentro do querigma, dentro desse anúncio, né, desse grito profético mediante o anúncio da palavra, né? Veja que aqui nós temos o fundamental, né? O primeiro anúncio, o anúncio fundamental da pessoa de Jesus. Jesus tal como ele se revelou, né? Então veja, Pedro apresenta Jesus como um homem acreditado com os milagres, né? Então apresenta algumas características, os seus milagres. Depois apresenta: vocês o mataram, né? Jesus morto dentro do plano de Deus, entregue segundo um determinado desígnio de Deus. Depois, Jesus ressuscitado, Deus o ressuscitou livrando das dores, né? E ele não conheceu a corrupção. Depois, Jesus glorificado, exaltado à direita de Deus, ele derrama o Espírito Santo, né? Então aqui ele já apresenta o título de Jesus como Senhor e Rei, como Senhor e Messias. Então aqui nós temos os pontos fundamentais do anúncio querigmático, tá? Se a gente quiser separar esses pontos, basicamente os pontos do querigma são o amor de Deus, né? Então eu preciso apresentar, né? João 3,16, por exemplo: de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então levar as pessoas à experiência com o amor de Deus. Depois, ao mesmo tempo, a realidade do pecado. Por que muitas pessoas não conseguem sentir? Tá, mas Deus me ama, mas por que eu não consigo sentir isso? E aí você apresenta: olha, o pecado gerou em nós essa insensibilidade.
gerou em nós uma barreira entre nós e o amor de Deus. Então nós não conseguimos sentir, experimentar plenamente o amor de Deus em nós por causa das consequências do pecado original em nós, né? Então eu preciso me colocar diante de Jesus arrependido, porque Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então Jesus agora como Salvador. E aí eu apresento, olha, Jesus veio para nos salvar do pecado. Como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus então é o nosso Salvador. E para aderir, para tomar posse dessa salvação, eu preciso crer e me converter, né? A fé e a conversão são apresentados, né? Pedro, o que devemos fazer? Pedro vai dizer, arrependei-vos, né? Não há conversão sem arrependimento. Então, essa fé gera em nós também a necessidade de uma conversão cada vez mais profunda, né? E aí, então, receberemos o Espírito Santo, né? Crendo, me convertendo, aceitando Jesus como Senhor, agora o derramamento do Espírito Santo acontece. O Espírito Santo é derramado sobre mim, né? Claro, como dom de oração, mas também para aqueles que não são batizados sacramentalmente, como o sacramento do batismo também. E aí, esse mesmo Espírito me insere na comunidade, né? Pelo sacramento do batismo, pelo batismo no Espírito Santo, eu passo a ser membro do corpo de Cristo, passo a fazer parte da Igreja do Senhor, né? De uma comunidade dos crentes, dos cristãos, e ali eu vou crescendo, né? Na graça, vou sendo catequizado, né? Vou assumindo um apostolado, um serviço, e me torno também um evangelizador, né? E sereis minhas testemunhas, não é isso? Em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? O Espírito Santo faz de nós testemunhas, aqueles que primeiro experimentaram, e porque experimentaram agora podem falar, sabe? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você quer ser um evangelizador, se você quer de fato crescer no ministério da pregação, primeiro você tem que fazer a experiência. Ninguém dá o que não tem, né? Se eu não tenho uma nota de R$100 e você me pede R$100, eu não posso te dar, não porque eu sou ruim, simplesmente porque eu não tenho, tá? Então você deve ter primeiro passado por essa experiência, tá? Então os temas fundamentais do querigma: o amor de Deus, o pecado, Jesus, Salvador, ou a salvação em Jesus, né? A fé e a conversão, batismo no Espírito Santo, ou o derramamento do Espírito Santo. Aí pode se colocar no meio aí do processo, quando se faz um seminário de vida no Espírito, né? Também pode incluir aí a cura interior, né? A cura e a libertação. O senhorio de Jesus, se você quiser incluir também, mas não é o fundamental, mas é importante. E depois a vida em comunidade, a necessidade de se fazer parte de uma comunidade, né? Jesus fundou uma igreja, instituiu um corpo visível. A própria imagem de corpo significa que é algo visível, né? Algo concreto, não é uma igreja invisível, meramente espiritual. É uma igreja material também, é uma instituição também, né? Que recebeu de Deus, então, aí, o poder de administrar os seus sacramentos, né? De apresentar aí os meios da salvação. Então, todo esse conjunto aqui está dentro de um grande processo de evangelização.